O Diário Secreto do Almirante Byrd e a Cidade Escondida na Antártida. Olá, pessoal! Em fevereiro de 1947, o almirante Richard Evelyn Byrd decolou para o que parecia ser apenas mais uma de suas inúmeras missões de reconhecimento polar. À frente da Operação High Jump, uma das maiores expedições à Antártida já registradas, ele liderava dezenas de aeronaves, navios e soldados. Oficialmente, o objetivo era testar equipamentos em condições extremas. Mas há quem diga que o propósito era bem mais profundo. Com décadas de experiência e respeito entre os círculos militares e científicos, Byrd jamais imaginaria que aquela jornada renderia um dos relatos mais misteriosos e debatidos do século XX. O que ele presenciou, segundo um diário atribuído a ele e mantido em sigilo por anos, desafia todas as lógicas conhecidas. Durante o voo solitário sobre o gelo branco e infinito, o almirante começou a notar detalhes estranhos na paisagem. Manchas de cores incomuns surgiam sob as asas do avião. Tons amarelos, lilazes e rosados se espalhavam em formas irregulares, como se o gelo tivesse sido pintado por mãos invisíveis. As temperaturas estavam congelantes, como era de se esperar, mas o comportamento dos instrumentos de bordo acendeu o alerta. A bússola girava descontroladamente e o giroscópio começou a oscilar. Sem referências confiáveis, Byrd e seu engenheiro de voo decidiram confiar na posição do Sol. O rádio também emudeceu. Algo ao redor interferia com toda a tecnologia a bordo. Quase meia hora depois de atravessar esse trecho anômalo, o cenário à frente começou a mudar. Surgiram montanhas altas, desconhecidas, que não constavam em nenhum dos mapas militares. Suas encostas pareciam cobertas por um brilho incomum, como se refletissem luzes internas. Ao se aproximarem, Byrd notou que entre os picos havia um enorme vale que destoava completamente da paisagem polar. Árvores de copa larga surgiam entre colinas verdes, enquanto um rio cristalino cortava o terreno em zigue-zague. A vegetação era densa, exuberante, e simplesmente não deveria existir em um local onde o solo deveria estar eternamente congelado. Confusos e atônitos, os dois tripulantes tentaram registrar imagens e coordenadas. No entanto, os controles da aeronave começaram a responder com atraso e de forma imprecisa. O avião parecia flutuar com leveza anormal. O técnico, olhando pela janela, soltou um grito surpreso. Um enorme animal caminhava abaixo. De início pensaram ser um elefante, mas ao diminuírem a altitude, a silhueta revelou presas curvas e pelagem espessa. Um mamute, criatura extinta há milhares de anos. O contraste era chocante. Do lado de fora, o termômetro da cabine indicava menos 24 graus. Lá embaixo, uma primavera eterna florescia entre o gelo eterno. A tentativa de retomar o controle do avião falhou. De repente, duas estruturas metálicas surgiram no horizonte, deslocando-se em altíssima velocidade. Tinham forma de disco, superfícies polidas e marcas desconhecidas em seus cascos. Aproximaram-se até ficar lado a lado com a aeronave de Byrd, mas em nenhum momento demonstraram agressividade. Apenas acompanharam o voo. Um zumbido grave preencheu a cabine, seguido de uma voz clara no rádio com sotaque nórdico marcado. Bem-vindo ao nosso território, almirante. Faremos o pouso em exatamente 7 minutos. Relaxe, está em boas mãos. A comunicação foi direta e calma, sem margem para contestação. Sem qualquer ação humana, os motores desligaram. A aeronave começou a descer suavemente, como se estivesse sendo conduzida por algo invisível. Byrd olhou para seu técnico, que não conseguia disfarçar o espanto. Lá fora, os discos continuavam escoltando a aeronave, mantendo distância precisa. Não havia barulho de turbinas, apenas o som do vento cortando a fuselagem. A aterrissagem foi perfeita, como se a pista fosse feita sob medida. O avião pousou sem impacto, deslizando até parar por completo. Em volta, nada lembrava uma base militar, uma estação científica ou qualquer construção humana convencional. 3 figuras se aproximaram calmamente.
Eram altas, com mais de 2 metros de altura, cabelos loiros até os ombros e trajes lisos, sem costuras aparentes. Não carregavam armas. Seus rostos demonstravam tranquilidade e uma espécie de serenidade imperturbável. Bird e seu técnico foram convidados a sair da aeronave com gestos lentos e cordiais. À frente deles, uma plataforma semelhante a um trenó moderno, sem rodas nem trilhos, os aguardava. Assim que subiram, ela começou a se mover em alta velocidade, sem provocar vento ou vibração. O percurso parecia fluir por campos de energia invisível, numa trajetória suave e contínua. A cidade surgiu ao fundo como uma miragem sólida. Reluzente, translúcida, parecia construída em cristal lapidado. As construções refletiam todas as cores do espectro, em tons suaves, que se misturavam conforme o ângulo da luz. Nenhum ruído urbano, nenhuma fumaça ou sinal de poluição. Era como se a arquitetura tivesse sido desenhada para se fundir com a natureza em harmonia absoluta. No centro, um edifício se destacava por sua imponência e simetria quase hipnótica. Lembrava as obras visionárias do arquiteto Frank Lloyd Wright, com formas geométricas complexas e proporções cuidadosamente equilibradas. Ao adentrarem a cidade, perceberam que não havia portas convencionais, postes de luz ou qualquer tipo de fiação aparente. A iluminação era suave e parecia emanar diretamente das estruturas. Homens e mulheres caminhavam em silêncio, com expressões calmas. Todos os olhares se voltavam para Bird com curiosidade respeitosa, não com hostilidade. A plataforma os levou até a entrada de uma construção maior, cuja fachada possuía inscrições intrincadas, impossíveis de serem identificadas com qualquer alfabeto conhecido. Mesmo sem entender seu significado, Bird sentia que ali havia uma mensagem antiga e profunda. No interior, o ar era fresco e perfumado, com notas florais sutis. As paredes emanavam uma luz branca leitosa, constante, sem sombras. Havia uma sensação de paz difícil de descrever, como se o tempo tivesse diminuído o ritmo. Bird foi guiado por 2 dos anfitriões por um longo corredor até uma grande porta semicircular. A estrutura parecia viva, respondendo à aproximação dos visitantes com uma abertura fluida. Do outro lado, uma sala ampla, circular, mobiliada com simplicidade elegante. No centro, sentado em um banco de pedra polida, estava o homem que se apresentaria como o mestre. Ele aparentava ter cerca de 80 anos, mas sua postura e vitalidade eram de alguém muito mais jovem. Tinha olhos claros, feições suaves e uma presença que transmitia autoridade sem rigidez. Bird foi convidado a sentar-se e a conversa começou sem rodeios. Almirante, escolhemos você porque ainda há honra entre os homens da superfície. Precisamos que compreenda algo essencial. Seu tom era sereno, porém firme. O silêncio que preenchia o ambiente parecia conter mais significado do que 1000 palavras. O tempo, ali dentro, parecia ter uma qualidade diferente, como se existisse em outra frequência. Cada gesto, cada pausa entre as frases do mestre parecia calculado para transmitir uma mensagem mais ampla do que o próprio conteúdo dito. Não havia pressa, não havia tensão. Bird, embora confuso, sentia-se estranhamente confortável. A atmosfera daquele encontro era de aprendizado, como se estivesse diante de algo que escapava completamente ao entendimento tradicional. Ele se deu conta, naquele momento, de que não estava diante de uma simples civilização avançada, mas de uma consciência diferente, moldada por valores e princípios desconhecidos ao mundo de onde viera. O mestre olhou nos olhos de Bird e fez um gesto para que ele se aproximasse mais. Disse que ali, naquele local distante e escondido, os arianos, como chamavam a si mesmos, haviam permanecido por milênios, observando discretamente os rumos da civilização da superfície. Com acesso a uma ciência que integrava matéria, energia e espírito, eles haviam desenvolvido uma cultura onde a harmonia era mais importante que o progresso material. Mas algo grave os havia forçado a se revelar.
O motivo estava diretamente ligado ao comportamento da humanidade nos últimos anos. Foi então que o almirante ouviu a revelação que mudaria tudo o que conhecia sobre seu próprio mundo. Segundo o mestre, eles começaram a observar atentamente os humanos após os eventos de Hiroshima e Nagasaki. A liberação da energia atômica no plano físico havia repercutido não apenas na Terra, mas em outras dimensões de existência. Essa interferência alarmou a comunidade subterrânea. Eles temiam que a humanidade, em sua ignorância e sede de poder, estivesse se autodestruindo e que, ao fazer isso, poderia afetar o equilíbrio de forças muito além da superfície do planeta. O mestre explicou que, ao contrário do que se pensa na superfície, o mundo é composto por camadas de realidade que coexistem em diferentes níveis vibracionais. A energia atômica, ao ser manipulada de forma irresponsável, rompeu não apenas a estabilidade geopolítica da Terra, mas também provocou fissuras energéticas que ameaçavam outras formas de vida. Segundo ele, os Flugelrads, as naves discoidais que Byrd havia avistado, tinham como principal função monitorar essas rupturas e tentar impedir uma catástrofe maior. Desde a explosão das primeiras bombas, eles haviam intensificado a presença nos céus da superfície, mas todas as tentativas de comunicação foram respondidas com hostilidade. Aviões militares perseguiam e atiravam contra as naves, ignorando qualquer possibilidade de diálogo. O mestre lamentou que os líderes humanos fossem tão cegos pelo poder e tão surdos aos alertas. Disse que a humanidade havia se desviado de um caminho mais elevado, mergulhando em disputas materiais e em um sistema baseado em medo, dominação e controle. Ele mencionou que essa não era a primeira vez que isso acontecia. Em eras antigas, outras civilizações chegaram ao mesmo ponto de ruptura e desapareceram em meio a guerras e colapsos ambientais. Segundo ele, um ciclo de trevas havia coberto a Terra por cerca de 500 anos após a queda de uma dessas civilizações. E agora, os sinais indicavam que um novo ciclo sombrio estava se aproximando. Ainda assim, havia esperança. O mestre afirmou que algumas consciências humanas estavam despertando, começando a questionar os paradigmas impostos e buscando alternativas mais alinhadas com a verdade universal. Byrd ouviu atentamente, absorvendo cada palavra como quem presencia uma revelação espiritual. Apesar do choque, algo dentro dele reconhecia aquela mensagem como verdadeira. O mestre, então, entregou a Byrd um símbolo metálico, semelhante a um pequeno disco com inscrições em relevo, dizendo que aquele objeto o ajudaria a lembrar do que viu e ouviu, mesmo que fosse forçado a esquecer ou negar futuramente. Após o encontro, Byrd foi reconduzido à mesma plataforma que o trouxera. A viagem de volta até o ponto de decolagem foi silenciosa. Os rostos dos habitantes da cidade cristalina ainda estavam fixos em sua memória. Olhos pacíficos, gestos contidos, uma sabedoria silenciosa em cada movimento. Quando voltou à aeronave, os sistemas já estavam em pleno funcionamento, como se nada houvesse acontecido. Os discos voadores reapareceram e assumiram a escolta silenciosa. Quando o avião ultrapassou as montanhas misteriosas, os instrumentos voltaram a funcionar normalmente. A neve branca reassumiu o controle da paisagem e o céu retomou seu cinza constante. Ao retornar ao campo base, Byrd tentou manter a compostura, mas seu semblante revelava o peso da experiência vivida. Poucos dias depois, já nos Estados Unidos, foi chamado com urgência para uma reunião no Pentágono. Autoridades de alta patente o aguardavam. O que deveria ser um simples relatório de missão se transformou em um interrogatório minucioso. Byrd descreveu todos os detalhes, desde os primeiros sinais de anomalia até o encontro com o mestre. Os oficiais o ouviram em silêncio, anotando tudo. Após horas de questionamentos e exames médicos, Byrd recebeu a ordem que mais o abalou. Ele jamais poderia divulgar o que havia vivido. Sua reputação, sua carreira e sua vida estavam em jogo. Os anos seguintes foram marcados por silêncio e vigilância. Byrd seguiu com suas obrigações públicas, mantendo a aparência de normalidade, mas algo em seu olhar havia mudado.
em anotações privadas, revelou sua frustração por ter sido obrigado a negar a verdade. Disse que sentia sua integridade violada, como se uma parte essencial de sua alma tivesse sido trancada. Mesmo assim, deixou registrado tudo em um diário, esperando que, um dia, alguém pudesse compreender a magnitude do que ele testemunhou. Sua última anotação, datada de 30 de dezembro de 1956, resumia seu sentimento. Via a Terra além do polo, o centro do grande desconhecido. Esse diário secreto passou décadas envolto em especulações, contradições e desmentidos. Documentos oficiais nunca confirmaram sua existência, mas cópias surgiram em círculos alternativos, alimentando debates entre pesquisadores, céticos e entusiastas do desconhecido. Alguns alegam que tudo não passou de uma construção ficcional, fruto da paranoia da Guerra Fria. Outros defendem que o almirante Byrd realmente teve contato com uma civilização subterrânea e que esse conhecimento foi suprimido por interesses geopolíticos e estratégicos. De um jeito ou de outro, a história permanece viva, provocando reflexões e dúvidas profundas. Teorias sobre a Terra Oca e civilizações intraterrenas se multiplicaram nas décadas seguintes. Muitas delas citam o diário de Byrd como peça-chave, apontando para uma rede de túneis que cruzariam o planeta e conectariam pontos estratégicos como os polos, o Himalaia e a Amazônia. Embora rejeitadas pela ciência oficial, essas ideias continuam atraindo curiosos e pesquisadores independentes. Em meio a tantas informações desencontradas, o testemunho do almirante permanece como um ponto de ruptura, um convite para repensar o que realmente sabemos sobre nosso próprio planeta e sobre as forças que moldam a realidade. Hoje, mais de 70 anos depois daquele voo histórico, o nome de Richard Byrd ainda ecoa nos debates sobre segredos militares, geopolítica e mistérios não resolvidos. Sua figura, ao mesmo tempo respeitada e envolta em mistério, simboliza a tensão entre a verdade e o silêncio imposto. O diário, verdadeiro ou não, fala de uma humanidade à beira do abismo e de uma esperança sutil que ainda pulsa no coração do desconhecido. Ele nos lembra que, por trás da cortina de gelo e silêncio que cobre a Antártida, pode haver mais do que a ciência convencional está disposta a admitir. E enquanto houver pessoas dispostas a olhar além das versões oficiais, a história do almirante Byrd continuará sendo contada, analisada e debatida. Não como um conto de ficção científica, mas como um alerta cravado no gelo da memória humana. Um lembrete de que a realidade é muitas vezes mais estranha, mais profunda e mais complexa do que ousamos imaginar. Porque talvez, entre o que sabemos e o que ignoramos, exista um espaço habitado por verdades que ainda não estamos preparados para enfrentar. E nesse espaço, a cidade cristalina e o mestre aguardam silenciosamente por aqueles que, como Byrd, ainda ousam voar além do polo.